Criança de 11 anos sofre um dos maiores crimes que se pode cometer contra uma pessoa inocente: a violência sexual, o estupro. Ela engravidou, está gestando um bebê e tentou abortar esse bebê. Ela foi impedida porque esse bebê tem 22 semanas. E esse caso aconteceu em Santa Catarina e está dividindo as pessoas. Então, senhoras e senhores, eu sou Márcio Sokolowski e essa é uma análise politicamente incorreta sobre o que está acontecendo. Em primeiro lugar, eu tenho que explicar que eu entendo profundamente por que esse caso atinge as pessoas no fundo do coração. Famílias inteiras sofreram, viveram verdadeiras histórias de terror, com abuso sexual, gestações de risco, crianças que seriam muito bem aguardadas e recebidas com todo o amor e carinho do mundo e que vieram a falecer, assim como verdadeiras histórias de terror sobre aborto, que é o assassinato de crianças inocentes. Vamos aos fatos, senhoras e senhores. É uma criança de 11 anos, é uma gravidez proveniente de estupro e é uma gestação de risco. Vamos entender. Eu sou contra o aborto, mas todos esses três elementos dão sim o direito de escolha para a vítima. Lembrando que o caso tem que ser considerado como infanticídio. É uma definição médica que tem a seguinte diferença. Se o bebê não pode sobreviver fora do corpo da mãe e acontece o assassinato, é um aborto. Agora, se o bebê pode sobreviver fora do corpo da mãe e está saudável, prontinho para nascer, que nem esse bebê de 22 semanas, então o caso tem que ser definido como infanticídio. Para isso, senhoras e senhores, eu vou trazer para vocês a leitura resumida do capítulo 16 do meu PDF, que eu mesmo escrevi, claro, com aulas de professores de história que foram perseguidos pelo governo do Lula e o governo da Dilma. Nesse PDF são pontos que definem que a esquerda usa práticas nazistas e fascistas. Esse PDF vai reunir justamente evidências históricas bem simples e resumidas para vocês. Então aqui, eu vou deixar esse link dos pontos. Eles têm pouca coisa, tipo só uns 20 pontos definitivos de políticas, discursos e práticas que mostram que é a esquerda que defende pontos em comum com o nazismo, o nacionalsocialismo, fascismo e comunismo. Então vamos explicar aqui. Princípio básico do PDF aqui. O conservador rejeita discurso socialista. Discurso socialista aqui formou fascistas, nacionalsocialistas e comunistas. O conservador rejeita ditaduras socialistas genocidas, socialistas genocidas que foram base de governo do fascismo, dos nacionalsocialistas e dos comunistas, e principalmente o conservador rejeita corrupção. Corrupção é a base do fascismo. Boa parte do fascismo chegou ao poder graças à corrupção. O nacionalsocialismo chegou ao poder, conseguiu dinheiro graças à corrupção. E o comunismo, que chegou ao poder muito graças à corrupção. Depois disso veio a violência. Então vamos para vocês aqui. Capítulo 16, página 32 do PDF que eu vou deixar junto a esse vídeo. Progressismo, senhoras e senhores. O capítulo começa justamente falando sobre John Money, o homem que criou a ideologia de gênero a partir de abuso sexual infantil. Ou seja, você pode rejeitar perfeitamente
ideologia de gênero porque o seu criador, John Money, utilizou abuso sexual infantil. A parte que eu quero falar para vocês é justamente Margaret Sanger. Margaret Sanger é a mãe do aborto. Ela abriu clínicas de aborto em bairros negros dos Estados Unidos pelo mesmo motivo que ela fez discursos para a Ku Klux Klan. Margaret Sanger, a mãe do aborto, é uma racista e ela queria eliminar justamente bebês negros de comunidades negras. E ela admitiu isso diversas vezes em seus discursos, em suas cartas, em seus livros e na criação do Projeto Negro de 1939. Então, o discurso de se livrar dos indesejáveis por não considerá-los humanos, esse discurso é sim coisa de nacional-socialista, é sim coisa de fascistas, é sim coisa de comunistas. A história prova o que eu digo. E a desumanização de qualquer ser humano é sim uma prática que pertence a esses grupos. Então, dito isso, se uma pessoa vem dizer a besteira de que um bebê no ventre é só um feto, mande tomar no meio do cu com esse discurso nazista. Ah, mas a pessoa vem argumentar que não é um ser humano. Mande tomar no cu com esse discurso fascista e mostre evidências históricas irrefutáveis para mostrar assim que esses discursos, não é só um feto, não é um ser humano, nem tá vivo. Esses discursos foram os mesmos utilizados para levar pessoas aos milhares para campos de concentração, senhoras e senhores. A maior evidência histórica vem justamente de um monstro, um demônio chamado Joseph Mengele. Senhoras e senhores, Joseph Mengele foi um médico nacional socialista, nazista de verdade, que fazia experiências tão horríveis nos campos de concentração de Auschwitz que lhe renderam o apelido de o Anjo da Morte. Quando Mengele fugiu para a Argentina, ele foi protegido pelo socialista Juan Domingo Perón. Exatamente, Perón. Então ele era um especialista em aborto na Argentina e vendeu os seus estudos a dólar para a Planned Parenthood de Margaret Sanger. Isso é verdade. Isso é uma coisa que seus professores de história não contam, porque eles são socialistas e essa parte beneficia eles. Esses estudos já tinham a metodologia de narrativa, onde falavam bebês eram fetos, não seres humanos, que eles nem estariam vivos até o momento assim do parto. Então, com essas besteiras, eles justificavam se livrar dos indesejáveis por não considerar eles como seres humanos. Ou seja, a pessoa vem dizer, nem é um ser humano. Vai, manda tomar no cu, porque esse é literalmente um discurso nazista. Nem tá vivo. Vai pra puta que o pariu, porque esse é um discurso fascista. E é um discurso comunista, porque vem da mesma fonte. Lembrando, China comunista, por décadas e décadas, tinha justamente não só o mesmo discurso, mas uma política de filho único para cada família. E com a política de filho único para cada família, adivinha quem eram as maiores vítimas? Meninas. Elas eram literalmente mortas, abandonadas no meio da floresta, mortas. Infanticídio. Vamos ao último argumento do idiota útil. O último argumento do idiota útil é afirmar que fascismo e nacionalsocialismo eram conservadores de direita. Manda tomar no cu, principalmente porque
não existe evidência dos nacionalsocialistas se afirmando como conservadores de direita. Existe o contrário. E está muito bem mostrado no PDF, que é justamente, existem evidências, livros, onde os nacionalsocialistas se afirmavam como socialistas de esquerda. Vai estar no PDF. E principalmente, conservadores são contra o aborto. Exatamente. Os conservadores são contra o aborto, que é uma prática nacional-socialista, fascista e comunista. Então aqui, vamos terminar aqui. No final do capítulo desse PDF, ele fala justamente de clássicos da literatura progressista, as histórias de Admirável Mundo Novo e 1984, que são ambas obras que falam sobre o final da família. Então eu vou deixar para vocês o PDF para vocês e tenham um bom final de semana, senhoras e senhores.